10 cidades registram danos por temporal da noite passada. Gustavo Gossen. Conforme a atualização da Defesa Civil do Estado, a atualização feita 15 para as 11 da noite, são 10 municípios que tiveram ocorrências, especialmente na Serra e no Vale do Taquari. Em Flores da Cunha, por exemplo, 43 residências foram afetadas, além do telhado de um posto de saúde, de uma escola, de uma igreja e comércios na localidade de Alfredo Chaves, interior lá de Flores da Cunha. Em Antônio Prado, Gentil e Farroupilha foram registradas quedas de árvores e telhas danificadas. 4 pessoas estão desalojadas em Nova Pádua e uma em Teutônia. E as cidades de Estrela, Pinto Bandeira, Lajeado e São Vendelino também foram afetadas. Impactos do ciclone devem atingir região metropolitana e litoral norte a partir da noite de hoje. Tiago Bittencourt. A instabilidade causada por um sistema de baixa pressão se desloca do nordeste do estado, passando pelo centro, norte, oeste, Campanha, Missões e Vales nas próximas horas. Conforme a Sala de Situação e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, no final da noite de hoje e na madrugada de quarta, o mau tempo chega ao leste do estado, impactando a região metropolitana de Porto Alegre e também o litoral norte, gerando chuva forte com possibilidade de descargas elétricas. Santa Catarina suspende aulas da rede estadual e dos municípios. Maria Stoltin. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria de Estado de Educação, Universidade Federal de Santa Catarina e municípios catarinenses que confirmaram a suspensão das atividades na rede estadual e municipal por conta da previsão de ciclone, conforme a Defesa Civil. Até a noite de ontem, 91 municípios estavam inclusos na lista de cidades com suspensões. Os alunos que faltarem não terão prejuízos nas atividades. Conforme a Defesa Civil Municipal de Santa Catarina, as regiões mais afetadas durante a terça-feira devem ser o Oeste, parte do Planalto Norte e áreas do Planalto Sul e também do Alto Vale do Itajaí. Temporais, alagamentos e ventos de até 80 km por hora podem atingir o estado. Vamos agora para a previsão do tempo para a região metropolitana. Fala, Cleocum. Começando o dia com tempo instável, começando o dia com muita umidade, muita nebulosidade. Tem pancadas de chuva ao longo do dia, elas vão e vêm, às vezes com mais intensidade, outras vezes com menos. Também a gente segue com a previsão que a gente tinha comentado ontem, que a gente teria quarta-feira um dia mais ventoso e a gente vai ter. E esse vento talvez já comece hoje no final da tarde e a gente vai ter aí que ficar atento porque provavelmente durante o dia amanhã é que o vento deve adquirir uma velocidade maior aqui na região. E ainda teremos um pouco no comecinho da quinta, pelo menos na manhã de quinta, depois é que o sistema cessa por completo, a gente tem aí a entrada de massa de ar mais seca, deixando aí a quinta-feira com mais tranquilidade. Mas, por enquanto, entre hoje e amanhã, capital gaúcha e área da região metropolitana está sujeito a chuva, está sujeito a trovoadas, principalmente, talvez, muitas trovoadas à tarde, e depois o vento deve predominar e as trovoadas acabam indo embora. Mas fiquem atentos com relação à ventania amanhã. Vamos ter depois na quinta, ao longo do dia, cessando e calmaria de tarde para de noite. Sexta tem tempo seco, sábado a chuva volta em alguns pontos aqui da região, principalmente domingo, deve ter uma chuva boa aqui em Porto Alegre outra vez. Agora a previsão do tempo para o interior do estado, Cleocum. Com instabilidade, com tempo instável em todas as regiões. Pelo que dá para a gente ver, chove menos no oeste do estado, onde a gente deve ter mais vento, e chove mais aqui na parte leste. Ao longo do dia, a tendência é a chuva aumentar bastante entre o centro e o leste do estado. Entre o centro e o sul do estado, litoral sul e região da Campanha devem receber volumes maiores de chuva. Mas também vamos ter volumes um pouco expressivos de chuva entre a serra e o litoral norte do estado. Então o pessoal fica atento com relação a esses volumes de chuva na metade leste do estado durante o dia de hoje. Enquanto que na metade oeste tem chuva, mas principalmente mais perto do meio-dia, à tarde e sem muita intensidade.
Na parte da Argentina, o tempo já está um pouco mais seco, a instabilidade maior está aqui na região, mas por causa do vento isso vai espalhar um pouco essa umidade. Por isso a chuva fraca lá no oeste hoje. A tendência para amanhã concentrar muito a chuva aqui pela parte leste, deixando aí chuva e vento e trovoadas, mas talvez chamando mais a atenção o vento do que a chuva, e a tendência na quinta-feira de um tempo mais tranquilo em toda a região. Sexta, algumas áreas de chuva no sul do estado, pouca coisa. Sábado para domingo a gente não tem muita instabilidade, mas alguns focos de chuva podem acontecer por aqui, principalmente porque as temperaturas continuam na casa dos 30 graus. Falando nisso, amanhã, entre hoje e amanhã, a temperatura diminui um pouco por causa da chuva. Assim que a chuva para na quinta, volta a aquecer. A tendência é manter as temperaturas altas. Por enquanto, nada de frio é esperado por aqui. E, ô Macedo, o relato agora é de chuva um pouco mais forte ainda na Serra Gaúcha, viu? Caxias do Sul chove forte nesse momento, choveu muito a noite toda, diz o Cedenir Freitas, que é motorista de aplicativo. O Augusto, de Nova Roma do Sul, também dizendo que no momento chove forte. E o Noeli Premaor, em Bento Gonçalves, também relatando chuva forte agora na Serra Gaúcha, na cidade de Bento Gonçalves. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Mande dizer pra gente, mande dizer, informe o Tiago Bittencourt pelo nosso WhatsApp, 996995218. Vamos agora ao primeiro contato com a reportagem. Quem chega é Raí Quadros, parceiro da RBS TV. Bom dia. Bom dia, Macedo. Bom dia aos amigos da Gaúcha. Claro que o nosso olhar hoje está atento em relação à chuva, aos efeitos do ciclone que passa pelo Rio Grande do Sul. Hoje, durante toda a madrugada, Macedo, a chuva foi constante aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na própria capital. Agora há pouco, a gente estava na região central de Porto Alegre, até chegou a dar uma trégua. Agora a nossa equipe está aqui na Freeway, passando pela Arena do Grêmio. A chuva se intensifica um pouco mais nesse começo de manhã. Felizmente não tivemos relatos de estragos, problemas mais graves durante essa madrugada. Aquela situação da Serra Gaúcha, né, com estragos concentrados em alguns municípios e danos estruturais. Felizmente também sem vítimas, que a gente acompanhou durante a tarde, noite de ontem. E a gente, claro, está de olho em quais vão ser os efeitos desse ciclone no decorrer das próximas horas por aqui. Vai atualizar tudo também no Bom Dia Rio Grande. Agora nossa equipe está se deslocando para Canoas para verificar um acidente que aconteceu mais cedo por ali. Um carro bateu em um poste, foi na altura do quilômetro 266, na pista lateral da 116, Avenida Getúlio Vargas. Parece que com impacto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, com impacto da batida, o poste chegou a cair e algumas pessoas estão inclusive sem energia elétrica ali nas proximidades. Nossa equipe está se deslocando para lá para averiguar essa situação também, Macedo. A gente tem que tomar todos os cuidados aí, embora a gente saiba também, né, Raí, que tem coisas que estão fora do nosso alcance, né? De repente, essas quedas de árvore, de rede elétrica e tudo mais, são coisas que a gente não tem como evitar, né? Pode prevenir quando possível, mas não tem força para evitar quando o vento é muito intenso, né? E é o nosso temor, é o nosso medo em relação ao que pode vir ainda, né? E uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e com as experiências que vão se passando, porque a cada situação que a gente vive aqui no estado, a gente tem que levar ao menos o aprendizado para tentar prevenir ações futuras, e a nossa parte aí como população que a gente pode tentar fazer, principalmente seguir as orientações das autoridades, os avisos, todos os alertas e tentar se expor ao mínimo a essas situações de perigo, né? É verdade. Tem que ter cuidado exatamente em relação a isso. Valeu, Raí. Abraço, cuidado contigo, tua equipe aí também, tá? Obrigado, Macedo. Um forte abraço, bom trabalho por aí.